Penso que já estão a ver em pleno, em tela plena. Bom, portanto, o meu título da minha intervenção é isto: Arqueologia, História de Longa Duração e Compromisso Cívico. Portanto, como é óbvio logo no título, a minha relação de enfoque, de perspectiva, com a história da longa duração, a história do movimento dos Anal. E é nessa linha que eu me vou situar um bocadinho. E iria desenvolver esta minha intervenção em torno de, se não estou em erro, 6 postulados. Portanto, como nós sabemos, são premissas, não é? Pontos de partida do raciocínio, para nos orientar, que me orientam a mim e que eu atrevo-me a sugerir que nos possam orientar como modos de ver a arqueologia enquanto compromisso cívico, enquanto história de longa duração também, claro, mas na perspectiva do compromisso cívico. E o primeiro postulado é este: a arqueologia ou é social ou não é nada. Pode ser antiquarismo, nesse caso não é arqueologia. A coleção de peças, de materiais, de objetos, móveis, de museu ou não, ou de termos em casa como bibelôs, ou sítios arqueológicos, imóveis, sem dimensão social, não é arqueologia. Este é um primeiro postulado que eu teria. E com esta ideia, existe uma amplitude, já vários de vocês agora antes falaram, tu falaste antes, Gerardo, os nossos amigos Natália e Gerardo também tinham falado. Existe, o conceito de património é de facto muito vasto. É de tal modo vasto que se arrisca a matar o conceito. Porque quando uma coisa é tudo, é porque não é nada. E reparem, aqui está um conjunto de possíveis classificações do património. Tipologias de património, diferentes maneiras de entender o património. Mas, etc, etc, etc. Podia-se falar em património gastronómico, em património genético, etc, etc. Não está ali, há tanta coisa que não está ali. É um mundo sem fim. E isto é bom e é mau ao mesmo tempo. Agora, aquilo que nós chamamos património arqueológico, que é, de facto, uma dimensão particular do património, que é o do material. A dimensão material do património é aquela que distingue a arqueologia, a forma de fazer história da arqueologia. É a partir dos vestígios materiais. E durante muito tempo, como todos sabemos, não é? Sobretudo aqueles que estamos aqui em ambiente e que estudaram nas universidades ou são professores universitários, continuam a ensinar isso, a ter isso presente. Durante muito tempo, do século XIX, até à história dos Anal, quase diria, não é justo dizer assim, mas enfim, certamente na história do século XIX, os monumentos não eram bem fontes da história. Os monumentos num sentido amplo do termo. Monumento pode ser um sítio pré-histórico do Paleolítico. Eu estou a utilizar o conceito de monumento no sentido filosófico ou epistemológico do termo, por oposição a documento. A história far-se-ia com documentos e não com monumentos. Só que, evidentemente, desde muito cedo, no século XX, há em todos os planos da ciência, eu aqui cito o Michel Foucault, no livro A Arqueologia do Saber, que nos diz, do ponto de vista filosófico, que nos nossos dias a história é o que transforma os documentos em monumentos. E depois estes parênteses amarelos são meus só para se entender, que retiro passagens do livro dele, não é? Ou seja, diz ele, por outras palavras, no meio disto, tal como outrora se considerava que a arqueologia apenas se cumpria plenamente na história, era um tempo em que a arqueologia, como disciplina dos monumentos mudos, dos traços inertes, dos objetos sem contexto, das coisas deixadas no passado, se voltava para a história e só tomava sentido pelo restabelecimento de um discurso histórico. Chamava-se a arqueologia nessa altura a criada de quarto da história. Assim, também nos diz presentemente Foucault, quando ele escreve, portanto, estamos a falar no meados, segunda metade já do século XX, poder-se dizer, jogando com as palavras, que a história nos nossos dias tende para a arqueologia, para a descrição intrínseca do monumento. E, portanto, esta primeira oposição, depois complementaridade entre documento e monumento é muito importante. E aqui os homens dos Anal, com Bloch, já vou citar amplamente, são essenciais. Não só os da primeira geração, que é os do Lefebvre ou Bloch, como os da segunda geração, de se inclui Jacques Le Goff, e depois os da terceira geração. Nós podemos falar já em 3 gerações dos Anal, pelo menos, se não nos considerarmos os mais jovens, eu já não sou jovem, mas a minha geração, e as outras que vêm a seguir como 4ª ou 5ª gerações. Porque eu continuo a considerar-me, não dos Anal, não tenho essa pretensão, não tenho essa... mas certamente, porque não sou ninguém comparado com estes nomes, mas certamente influenciado por eles, procurando fazer uma arqueologia histórica, uma arqueologia que é história,
à maneira do que eles nos ensinaram. O Jacques Le Goff, já que é da segunda geração dos Anal, desenvolve muita ideia da história do cotidiano. E diz ele, a arqueologia tradicional transformou-se em história, e arqueologia da cultura ou da civilização material. Sim, senhor, que é o que nós sabemos que é a arqueologia-história. Mais do que os monumentos, igrejas, castelos e as obras de arte, são os objetos da vida cotidiana que chamam a atenção e orientam a investigação. As escavações feitas nas cidades interessam-se pelos bairros habitacionais e a arqueologia das aldeias desenvolve-se. Os instrumentos de trabalho, os utensílios, o mobiliário das pessoas modestas, o ambiente familiar e os jogos populares são tanto mais fascinantes quanto os historiadores de arte reconhecem a dimensão estética dos objetos na vida cotidiana, da vida cotidiana. Portanto, esta ideia de que o material, a todos os planos, embrenhou a história e passou a ser uma fonte tão digna de fazer história como o documento tradicional, é própria da escola dos Anal. E dos clássicos, claro. Ainda hoje eu releio de vez em quando com imenso prazer as leituras da faculdade, que fiz na faculdade pela primeira vez, de homens como o Febvre, nos combates pela história, Lucien Febvre, que aliás utiliza muitas vezes a relação com a arqueologia, até com a pré-história. Por exemplo, diz ele, em 53, a história faz com documentos escritos, sem dúvida, quando eles existem. Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos quando não existem. Contudo, a história faz contudo o que habilite, está ali um A a mais, habilite o historiador, não, perdão, está certo. A habilidade do historiador lhe permite utilizar palavras, signos, telhas. Toda uma parte, e sem dúvida a mais apaixonante do nosso trabalho de historiadores, não consistirá num esforço constante para fazer falar as coisas mudas, para fazê-las dizer o que elas por si próprias não dizem sobre os homens, sobre as sociedades que as produziram, e para construir finalmente entre elas aquela vasta rede de solidariedades e entreajuda que supra a ausência do documento escrito. Este é de facto o trabalho do historiador, mesmo do historiador, digamos, medievalista, das idades mais recentes, contemporânea, moderna, contemporânea. E isso é basicamente o barro do arqueólogo, da arqueologia, e em particular, eu sou pré-historiador da pré-história. Não é? E este é o texto mais longo que eu aqui tenho para citar, mas atrevi-me a isso porque é o Bloch, não o Marc Bloch, e portanto que é o referente do nosso colóquio, que vocês puseram como homenagem, como referência. E este texto do Marc Bloch é absolutamente genial, seminal, para mim foi um texto que me inspirou toda a vida e hoje recordo sempre. Diz ele na sua apologia da história, ou o trabalho do historiador. Sr. Raposo, Sim. olha, eu lhe pedia só para, porque estamos a fazer tradução simultânea. E Mais devagar. Pois, está bem. só para Ok. falar um bocadinho mais devagar, por favor. Não sabia que havia tradução simultânea, peço desculpa. Obrigado, obrigado. Diz o Marc Bloch, neste clássico, neste livro que nos inspirou toda a minha geração, de 1941, e portanto 2 anos, não tenho hora presente, mas antes de ser assassinado pelos nazis. Diz ele, mas, ele vinha argumentar antes, ao longo do livro, não é? Mas, desde que não nos resignemos a registar pura e simplesmente o que dizem as nossas testemunhas, desde que entendemos forçá-las a falar, mesmo contra a sua vontade, e é isto que nós arqueólogos fazemos. Existe um pouco a ideia, por isso eu estou aqui a meter pelo meio, esta consideração. A ideia é muito ingênua, muito infantil, de que os documentos falam por si próprios e os vestígios arqueológicos são mudos. É de uma infantilidade total. Primeiro porque os documentos não falam por si próprios. É preciso sabê-los interrogar, como a seguir o Bloch diz. Em segundo lugar, porque quando fala, muitas vezes fala mentira. Não há nada mais mentiroso que um documento escrito, que um contrato. Enquanto que o objeto arqueológico só é mudo na aparência. E é seguramente muito mais fiel à realidade. Sobretudo se estivermos a falar da realidade da vida cotidiana, da vida comum. Aliás, isso é muito conhecido, há experiências da chamada arqueologia das lixeiras americanas do século XX, que nos mostra que o documento arqueológico, ou seja, o estudo das lixeiras, das cidades dos anos 20, 30, 40, 50, de 1920, 30, 40, no século XX americano, o estudo das lixeiras, que é o que nós fazemos para o romano ou para a pré-história, é muito mais fiel do ponto de vista informativo do que os jornais, que já havia, a imprensa, as fontes escritas gerais e até o inquérito sociológico. Porque as pessoas dizem que comem em casa com talheres ou com pratos de porcelana e não é verdade.
As pessoas dizem que comem muita carne e não é verdade. As pessoas dizem que têm já iluminação incandescente ou fluorescente quando apareceu as lâmpadas fluorescentes e não é verdade. Isso vê-se nas lixeiras das cidades americanas que não é verdade. E é assim para a pré-história, é assim para o período romano, é assim para o período medieval. Portanto, essa ideia antiga que os homens dos Anal derrotaram em toda a linha, de que o documento fala por si próprio e é verdadeiro, e que o vestígio arqueológico é mudo e é ambíguo, é impossível de não ter certezas, etc., é de uma infantilidade total. Bom, mas continuando. Desde que não nos desde que forcemos a falar como se impõe-se um questionário de partida. E esta, efetivamente, a primeira necessidade de qualquer investigação histórica bem conduzida, é o questionário. Muitas pessoas, e mesmo ao que parece, certos autores de manuais, têm do caminho do nosso trabalho uma imagem espantosamente cândida. Primeiro, diriam essas pessoas, estão os documentos. O historiador reúne-os, lê-os, esforça-se por lhes pesar a autenticidade e a veracidade. E depois do que, e só então, põe mãos à obra. Só que há nisto um contratempo. É que jamais historiador algum procedeu desta maneira. Mesmo que por acaso imagine que o está a fazer. Porque os textos ou os documentos arqueológicos, reparem como o Bloch equipara as duas coisas, porque os textos ou os documentos arqueológicos, mesmo os mais claros na aparência e os mais condescendentes, só falam se se sabe interrogá-los. Antes de Boucher de Perthes, os sílexes abundavam, como hoje, nas aluviões do Somme, do rio Somme, em França, onde nasceu a pré-história moderna, com Boucher de Perthes. Mas faltava o interrogador, que era o Boucher de Perthes. E não havia pré-história. Velho medievalista que sou, o Marc Bloch, ele próprio, velho medievalista que sou, confesso que quase não conheço leitura mais atraente do que um cartolário. É que sei quase o que lhe hei de perguntar. Já uma coleção de inscrições romanas, em contrapartida, me diz pouco. Sei lê-las menos mal, mas não provocá-las, não sei provocá-las. Por outras palavras, a investigação histórica admite, desde os primeiros passos, que o inquérito tenha já uma direção. De início está o espírito. Nunca, em ciência alguma, foi fecunda a observação passiva. Supondo, aliás, que seja possível. Reparem, este texto é longo, mas era imprescindível, num colóquio de homenagem a Marc Bloch, recordar. É verdadeiramente, eu uso pouco a palavra genial, mas é verdadeiramente notável, como estes homens dos anos 40, ainda por cima num ambiente danado, como era aquele, conseguiram ter o discernimento para pensar assim. Tiro-lhes verdadeiramente o chapéu. E o Lucien Febvre, na mesma linha. O Lucien Febvre, como sabem, sucedeu ao Bloch quando ele teve que se exilar e depois fugir, não é? E acabou por ser apanhado e morto. Mas o Lucien Febvre diz também para desmontar essa ideia de facto. Porque, enfim, os factos. A que chamam vocês factos? O que é que põe atrás dessa pequena palavra facto? Pensam que os factos são dados à história como realidades substanciais, que o tempo enterrou mais ou menos profundamente, e que se trata simplesmente de desenterrar, de limpar, de apresentar-se sob uma luz intensa aos vossos contemporâneos? Enfim, eu não vou ler o resto, isto está a ser gravado e portanto podem ver, mas ele depois até fala nos mosaicos romanos como uma metáfora para os factos, e portanto a ideia de que os factos, como ele diz, são pregos encolados a tecidos, os tecidos são as teorias que temos. É uma expressão muito bonita também do Lucien Febvre. E isto também encontramos esta ideia de que os objetos arqueológicos são fontes históricas de total dignidade,
Encontramos também nos arqueólogos, o Gordon Childe, que diz que os dados arqueológicos são documentos históricos por direito próprio e não meras abonações de textos escritos. A arqueologia é uma forma de história e não uma simples disciplina auxiliar. O outro arqueólogo, este do Gordon Childe, pré-historiador, e um outro arqueólogo, este um dos grandes mestres e pais da arqueologia romana e do método de trabalho arqueológico no campo, que é o Sir Mortimer Wheeler, que diz, com esta metáfora de a arqueologia morta é o pó mais seco que pode superar. A morte é não social, sem social. Segundo postulado, a arqueologia é o mais democrático dos patrimónios. Claro que é um arqueólogo que está a falar e, portanto, peço desculpa aos outros que não são arqueólogos, mas é puxar, enfim, a minha dama, a arqueologia. Mas é isto se entendida como pertencente a quem pertence e não apenas aos arqueólogos. A arqueologia é do povo, é popular, é da sociedade. O primeiro postulado é fundamental para iluminar este segundo. E a arqueologia é o mais democrático dos patrimónios, diria assim. Porquê? Porque tem um conjunto de características que os outros não têm. Em primeiro lugar, trata muitas vezes de tempos antigos, muito antigos. Se perdem, como se dizia antes, na noite dos tempos. Portanto, há um caráter distanciador do tempo, que a arqueologia procura dominar. O tempo tem uma dimensão abstracizante. Verdadeiramente, nenhum de nós tem um conceito, tal como do espaço, nenhum de nós, ou melhor, estamos sempre a crescer enquanto vivemos até morrer na nossa concepção do tempo e do espaço. E seguramente que um cavador que passa a vida toda a cavar numa veiga a sua horta não tem uma dimensão nem do tempo nem do espaço, como tem um professor universitário, e como também não temos do que um piloto de aviação, quanto de aviões de linha aérea, quanto ao espaço. Ou um físico, quanto ao tempo. Nós não temos essa dimensão que outros têm no tempo. Bom, portanto, tem estas características. A arqueologia trabalha com estes elementos, não é? Em dimensões de escala muito grande. Depois, a arqueologia pode propor didáticas da história centradas em estratégias de aproximação a realidades vivenciais do presente. O local por onde se passa todos os dias. A muralha, o castelo, o castro, a fonte, a via romana, a calçada, coisas que pisamos todos os dias. Depois é o recurso a evidências materiais, presentes no meio envolvente da comunidade escolar, familiar ou comunitária. E a arqueologia apresenta-se nestas perspectivas como uma via especialmente privilegiada para atingir a intelecção sensorial do passado. Não há forma mais sensorial de entender o tempo do que a estratigrafia, do que a sequência estratigráfica. Não existe forma mais universal e próxima como manifestação do presente do que o vestígio arqueológico, um passado literalmente debaixo dos nossos pés. A arqueologia constitui, pois, o mais democrático dos patrimónios, porque existe na cidade e no campo. Trata da grande construção e da ruína. Trata da peça valiosa e do resto de lixeira. Trata do objeto simbólico ou ritual e da ferramenta do dia-a-dia, etc, etc. Tudo é objeto arqueológico, no fundo. E, sendo assim, podemos pôr um conjunto de questões que diria que normalmente não colocamos entre nós nos colóquios de arqueologia, nos congressos, mas que nesta ótica em que eu estou hoje a falar aqui acho que era importante colocar. É a ótica do social em arqueologia. A quem pertence este património arqueológico? Seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista simbólico. Podem e devem os sítios arqueológicos ser todos musealizados? É claro que não podem. E se não, que critérios adotar? É os arqueólogos que definem esses critérios? São os arqueólogos? São as autoridades nacionais? São as autoridades locais? São as comunidades de vizinhança, de vizinhos? Provavelmente são todos, dependendo do bem que estamos a falar. E qual a identidade própria dos sítios arqueológicos musealizados em relação aos museus de arqueologia? Adiante falarei um pouco mais sobre isto. Que redes cooperativas e que sinergias estabelecer entre eles, museus e sítios? Bom, a participação da sociedade civil
Eu não gosto muito desta expressão sociedade civil, que é uma expressão do século XIX, do liberalismo, quando havia uma sociedade militar e uma sociedade civil. E a militar dominava a civil. Hoje, nos nossos países, pelo menos, não é já assim. A sociedade civil é quem manda no país. Bem ou mal, escolhendo bem ou escolhendo mal, mas não são os militares, certamente. Portanto, quando se fala em sociedade militar, é assim, civil, é assim uma coisa de outro tempo. Mas, enfim, a sociedade, a comunidade, se quiser, agora, fala-se muito em comunidade também, já dá muito tempo esta parte se organiza mais ou menos em relação ao património. Aquela estatística que eu há pouco citava do Eurostat sobre como é que os europeus veem o património é arrasadora para Portugal. Para a Espanha também é próximo, mas não é tão má a situação, mas é próximo. É arrasadora do ponto de vista da sociedade civil, digamos, da força da sociedade civil, do estado adulto da sociedade civil. É absolutamente arrasadora. Posso-vos dizer que Portugal, em várias das perguntas do inquérito do Eurostat, em várias das perguntas sobre, perguntas que são mais proclamações, acha que o património cultural é muito importante? Acha que o património cultural deve ser ensinado nas escolas? Coisas deste tipo. Portugal está logo no primeiro, ou segundo, ou terceiro, em 28. Mas se pergunta o que é que fez este ano pelo património cultural, pertence a uma associação, visitou algum museu, estamos nos últimos. No último, ou no penúltimo, ou no antepenúltimo. Portanto, é muito arrasador para Portugal e falta-nos totalmente. O que nos falta mais em Portugal, penso eu, é cidadania. Cidadania ativa. Mas não é cidadania comandada pelos governos. É cidadania que vem de baixo. Embora tenha havido sempre alguma coisa. E aqui estão imagens de algumas das sociedades civis, de grupos de interessados pelos património cultural de diferentes épocas, ao longo do século XX e até algumas do século XIX ainda, que existiram em Portugal, ou continuam a existir. A Associação dos Arqueólogos Portugueses, da que eu sou vice-presidente, neste caso de arqueólogos, é a mais antiga Associação de Arqueologia da Europa, de arqueólogos da Europa. E é certamente um exemplo para toda a Europa de como se mobiliza um grupo profissional, que são os arqueólogos, em defesa do património. E não recebe um tostão, não se diz tostão, diz €1 sequer do Estado. Um único. É totalmente independente, mesmo financeiramente falando. Outras, aqui de museus, ali era mais de monumentos, aqui é de museus. Vários grupos de amigos de museus em Portugal, quando se criaram alguns, ainda na Primeira República Portuguesa, outros já, poucos durante o Estado Novo, e depois outros na democracia, claro, evidentemente. Terceiro postulado, portanto, o movimento cidadão. Terceiro postulado, a arqueologia é a mais poderosa ferramenta de formação de cultura e cidadania histórica. Isto, se não for reduzida a cacos e pedras. Porquê? Nós em arqueologia vivemos o chamado paradoxo da arqueologia. E o que é o paradoxo da arqueologia? A arqueologia é ao mesmo tempo uma história de longuíssima duração, dos milhões e dos milénios. Se estivermos a falar da origem da humanidade, temos a escala de tempo pode ser 1 milhão. Se estivermos a falar do homem de Neandertal, é o milénio, ou a dezena de milhares de anos, mais ainda. Mas também ao mesmo tempo, e mesmo para essas épocas, a arqueologia pode ser a história do cotidiano, das estações do ano ou dos momentos. Já vamos ver isto um pouco melhor explicado a seguir. Portanto, a arqueologia, por um lado, executa algo que é, quando é bem pensado, o fim último do historiador e do arqueólogo. Isto pode ser quase iconoclasta, pode chocar muita gente. Mas quando entendemos bem, a periodização é o fim último do nosso trabalho. Porque é através da periodização que nós segmentamos o tempo e o entendemos. O tempo, se não for segmentado em caixas, é ininteligível. Não se compreende, é incompreensível. O tempo como fluir contínuo é incompreensível para a mente humana. Nós só conseguimos entender o tempo se o subdividirmos. Seja nos nossos relógios, para combinar encontros, seja nos períodos históricos. E pré-históricos, claro, pela história. Portanto, quando nós dizemos paleolítico, ou quando dizemos Lusitânia Romana, o que quer que seja,
estamos a fazer caixas que são discutíveis, sempre discutíveis, e que muitas vezes não valem pela palavra, pelo nome que têm. O nome é herdeiro de uma metalinguagem que na altura fez sentido e agora pode não fazer sentido, paleolítico, pode não fazer sentido como nome, agora, mas nós mantemos-lo porque há uma questão de sedimentação da metalinguagem arqueológica. Agora, o paleolítico, podíamos dizer, as sociedades de caçadores-recoletores da pré-história, da idade glaciária, por exemplo, tudo isso. Isso é o que está por trás de paleolítico. E é o que importa. E assim sucessivamente. Portanto, a arqueologia faz isto, que é o grande cenário histórico, da grande divisão do tempo, em unidades que são de longuíssima história, mais do que a do Mediterrâneo e do Brodel. E ao mesmo tempo, a arqueologia faz isto. Aqui contado numa anedota, que é um arqueólogo a escavar, um sítio pré-histórico, que encontra uns ossos. E passam dois camponeses e perguntam-lhe, pré-históricos, e quando é que cá estiveram eles? E o arqueólogo responde, estiveram cá no princípio do verão, mais ou menos assim entre finais de maio e início de junho. E como é que ele sabe isto? Sabe pela dentição de animais, sabe por os pólenes, sabe por muitas coisas, pode saber isto com rigor. E eles ficam esmagados e dizem, e isso em que ano? E o arqueólogo responde, há 100 mil anos, mais ou menos 20 mil, é claro. Ou seja, controlamos muito bem o mês do ano, a estação do ano, mas não controlamos o ano, a década, o século, o milénio, dependendo do tempo em que estamos a ver, não controlamos tudo o que está no meio, entre a grande imagem da história da longa duração, que construímos para a nossa utilidade presente. Claro que os neandertais não se chamavam neandertais eles próprios. E por aí afora. Portanto, nós temos este paradoxo de podermos atingir a grande fotografia, o grande quadro, com muito nevoeiro, muito difuso, mas que nos serve para o nosso conforto presente, e ao mesmo tempo conseguimos chegar ao quadro etnográfico, ao cromo etnográfico, de um indivíduo a talhar uma lareira de sílex e a assar um coelho. Conseguimos ver isso há 20 mil anos, mais ou menos os tais. Bom, isto é o que o Le Goff, volto a citar, chama a história do cotidiano, que é o regresso a Heródoto, o que ele chama etnostória. A arqueologia é uma etnostória. Que está aqui citado é o regresso a Heródoto, como diz o Jacques Le Goff. Reparem, mas agora é evidente que fazemos isto com grandes dificuldades. Reparem, isto é representado graficamente a partir de um livro absolutamente fundamental do Gordon Shire, que em inglês é Piecing Together the Past, e a tradução portuguesa é Para uma Recuperação do Passado. Ele, quase no final do livro, diz, para procurar mostrar como trabalha o arqueólogo e a arqueologia. Reparem, o que aconteceu na história é aquele total amarelo. Mas do que aconteceu, só uma parte deixou vestígios. Da parte que deixou vestígios, só uma parte é que se conservou. Porque há muita coisa na história que não deixou sequer vestígios. Pensamentos que as pessoas tiveram. Do que deixou vestígios, só uma parte é que se conservou. Do que se conservou, só uma parte é que foi descoberto. E do que foi descoberto, só uma parte é que foi registada, e é essa única que depois vai servir para a ciência. Ele dá até um exemplo de um raspador feito por um homem de Neandertal, em que aquelas várias coisas todas, o que aconteceu, o que deixou vestido, no fundo, os arqueólogos só trabalham com o 7. De 7 coisas diferentes que aconteceram. Portanto, nós trabalhamos com uma realidade muito fragmentária, muito incompleta. E mais, uma realidade que não só é muito incompleta, porque, como ainda por cima, é de acumulação, de palimpsesto. Aqui temos, digamos, a decomposição em tempo de um conjunto de acontecimentos. Um veado vivo, um veado morto, um Neandertal ou Homo sapiens, que passa ali com uma moca na mão, que deixa uns instrumentos de pedra lascada espalhados pelo chão, e depois outros, pronto, aquilo tudo, até chegar ao que é hoje, lá embaixo, o sítio arqueológico. Reparem, aqui temos todo um conjunto de
acontecimentos que nós temos que descobrir como um detetive, um Sherlock Holmes, as coisas que já lá estavam antes de chegar o homem. O que nos interessa é aquele amarelo, é o homem. Mas quando ele lá chegou já havia acontecido coisas. Depois há o que aconteceu quando ele lá esteve, que é verdadeiramente o que nos interessa. Mas depois há tudo o que aconteceu depois dele se ter ido embora, até hoje. E nós temos que escavar o sítio arqueológico, escavando também e decompondo o palimpsesto que qualquer sítio arqueológico constitui. Portanto, esta é verdadeiramente o que nos interessa. Eu vou passar mais depressa. Pronto, e temos aqui imagens de brincalhonas, de ironia, do que aconteceu e de como nós agora hoje encontramos o que aconteceu. Mas esta imagem é de um museu dos colegas espanhol, não sei, não lembro agora onde, que me autorizaram que eu utilizasse, que achei muito engraçado. Portanto, o palimpsesto arqueológico, bem materializado na acumulação de camadas, na estratigrafia, constitui o mais poderoso fator de materialização do tempo, que assim melhor se pode apreender. E depois temos a questão da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Tudo isto é feito com recurso a muitas ciências. De resto, eu, quando dava aulas na faculdade, dizia aos meus alunos que a arqueologia é um campo transdisciplinar do saber. É um campo onde 1 mais 1 mais 1, que são estas várias ciências, é igual a 111, não é igual a 3. É uma realidade nova. Quarto postulado, os museus, agora museus e sítios arqueológicos. Os museus de arqueologia ou são museus de contextos ou não são nada. Podendo ser qualquer outra coisa. Claro que os objetos arqueológicos, os cacos arqueológicos, as vasilhas restauradas, simplesmente podem ser assim postas para dentro de um museu, como tal. Nesse caso é um museu de antiguidades. É um museu de antiquário, não é um museu de arqueologia. O Museu de Arqueologia é um museu que deve ter funções, como qualquer museu, funções variadas. A primeira, aquela que está na base de toda a nossa razão de ser, como arqueólogos, é justificar memórias. Aquilo que a sociedade nos pede, a nós, que trabalhamos o passado, arqueólogos, ou historiadores, ou paleontólogos, é justificar memórias do passado. Para isso temos que estudar, é uma das ações. Investigar, é uma das ações do museu. Na lei dos museus portugueses, a primeira função do museu é a investigação. Não é o inventário, não é o conservar, é investigar. Na lei quadro dos museus portugueses. Mas depois há que conservar, curar, cuidar das memórias, conservar e arquivar. E depois há que ir para fora das paredes, em sentido figurado e em sentido real, que é divulgar as memórias, publicar e expor, entre outros mecanismos. Este tipo de museu, como é o Ashmolean, o mais antigo museu moderno de Oxford, ou estes mais antigos ainda, do tempo pré-museus, os gabinetes de curiosidades, ou este, o British Museum, no tempo em que Lord England levou para lá os frisos do Parthenon. Bom, são museus que não são verdadeiramente museus de arqueologia. As peças arqueológicas, muitas vezes, como é o caso dos frisos do Parthenon, são objetos de arte. E, portanto, podem ser expostas como obras de arte. E muito bem, eu não tenho nada contra isso. Se um historiador de arte quer pegar em objetos arqueológicos e fazer um museu de arte com peças arqueológicas, muito bem. Não é um museu de arqueologia. Mas, como dizia há pouco, os objetos arqueológicos não pertencem aos arqueólogos, pertencem à sociedade. Podem ter muitos olhares etnográficos, outros sobre ele. Para mim, este é o conceito, em termos de modelo, que eu procurei eu próprio desenvolver, o conceito de museu arqueológico que eu favoreço. Um museu de contextos. Um museu de contextos que está na interseção entre dois eixos. O eixo que leva da investigação numa extremidade ao centro de investigação, que já não é museu. E na outra extremidade ao gabinete de curiosidades, que não é museu. E, portanto, nos limites temos o museu do ponto de vista e o museu da peça, que ainda são museus, mas não são o ideal de museu de arqueologia para mim. E depois, no outro eixo, que leva do arquivo ao parque temático, que não são museus. Numa extremidade, museu templo, museu tradicional, próximo do arquivo, e no outro lado, próximo do parque temático, museu fórum. Tudo isto são diferentes formas de ser museu. Para mim, a da arqueologia é aquela mais equilibrada entre estes vários eixos, a dos contextos. Quinto postulado, quase último, penúltimo. Os centros de interpretação e os museus. Agora falei dos museus, agora os centros de interpretação.
ou os sítios musealizados, se quiser, aos centros de interpretação. Os centros de interpretação ou são ferramentas de aprendizagem ou não são nada. Podendo ser parques temáticos ou qualquer outra coisa. Mas não são centros de interpretação. Por exemplo, este tipo de parque temático e este tipo de realidade não são centros de interpretação, não são sítios musealizados. Não, nem sequer eu diria que é património cultural. A não ser porque património cultural é tudo aquilo que nós queremos que seja. Portanto, são parques temáticos, não são centros de interpretação. Já aqui estamos mais próximos. Em Karnak, no Egito, ou noutros locais, ou no Coliseu de Roma, temos o monumento e depois sobre o monumento um espetáculo de luz e som. Já é mais próximo, ainda assim não é verdadeiramente um centro interpretativo. Na minha opinião. Perdão. Depois temos os sítios propriamente ditos. E aqui entramos num domínio extremamente complexo. Que é o do restauro. Da ruína e do restauro. E confesso que, apesar de décadas a pensar nestas coisas, não tenho certezas. Nenhumas. Só tenho dúvidas. Reparem, este sítio, está ali identificado na legenda, é a chamada, ninguém sabe se é, mas vamos admitir, Biblioteca de Celsus, em Éfeso, na Turquia. Hoje a atual Turquia. Foi assim, isto era a fotografia nas escavações dos alemães no final do século XIX. Depois, estamos a ver o que lhe aconteceu. Indo buscar em tudo o que era zona envolvente, colunas, coisas para lá colocar. Ou fazendo de novo. Mas a preferência é ir buscar. Até chegar a isto. Portanto, aquilo que antes era aquilo, agora é isto. Isto coloca-nos questões. É legítimo fazermos isto? Sim ou não? Como digo, eu não tenho certezas. Acho que o sim e o não são ambos argumentáveis. Não é? Outro exemplo ainda mais chocante. Provavelmente, eu podia trazer aqui o Anfiteatro de Mérida, o Teatro de Mérida, podia trazer muitas coisas outras. Mas este também é muito chocante para mim. Assim ninguém reconhecerá o que é. Bom, vamos ver pela continuidade. Ou isto, ninguém reconhecerá provavelmente o que é. Mas reparem, temos aqui qualquer coisa em que há uns bancos corridos junto à parede. Há ali um banco maior, ou tipo um banco individual maior e mais alto com um espaldar atrás, um encosto. Depois há aqui uma lareira no meio. Há ali ao fundo um buraco nas paredes de adobe. Um buraco ao fundo. Deve ser uma porta. Bom, isto é a realidade arqueológica. Agora, vejam como está. É o chamado a Sala do Trono do Rei Minos em Knossos. E o primeiro slide também era de Knossos. A primeira imagem era de Knossos. Isto é como está agora. Aquele banco com o espaldar atrás é o que está aqui no meio, é o trono do Minos. Supostamente do Minos, também ninguém sabe se é, mas pronto. E toda a parede foi reconstruída, restaurada, e foi construído o telhado, uma mezanine por cima e tudo. Que é esta. Uma espécie de mirador para se poder ver o horizonte. E com este agravante, é que noutros lados, em Knossos, reconstituiu-se simulando ruína. Para tornar mais credível, construiu-se, isto é tudo construído, não havia nada disto. Mas construiu-se para as pessoas pensarem que é uma ruína, que era o que restou. Portanto, quando os nossos amigos Natália e Jorge falavam naquilo que as autoridades fizeram, é absolutamente desprezível, e eu também fiquei chocado, mas tem uma escola longa. É claro que pode-se dizer que hoje já não se fazia isto. Não, fazia-se, tanto que se fazia que vocês mostraram. E eu vou-vos mostrar também isto. Está aí na sala, já vi que está o Jorge Raposo, conhece até melhor que eu. Que é o que se fez agora há 2 ou 3 anos, em frente a Lisboa, no Barreiro, do outro lado do Tejo, com o Moinho de Maré. O Moinho de Maré era aquilo que vem ali, do lado esquerdo, no meu lado esquerdo, não sei se estão. Depois foi arrasado completamente, como está aqui, mas foi arrasado para quê? Para restaurar o Moinho de Maré. Restaurar o Moinho de Maré. Vejam como ficou.
Pois, eu estou a ver que tens a boca aberta, é isso, eu também fiquei, é verdadeiramente brutal, é de uma ainda é pior do que aquilo que vocês mostraram, ou é igual ao que vocês mostraram. Isto vai-se fazendo ainda em todo o lado com o beneplácito das autoridades, porque isto foi tudo autorizado. Portanto, nós temos aqueles casos da história, como Knossos, ou Mérida, ou outros que eu mostrei, e que podemos discutir e que nos causam incómodo hoje, mas podemos entender na época em que foi feito, mas estes casos não. Estes casos são vandalismo puro. Sexto e último postulado. Os museus de arqueologia e os sítios arqueológicos musealizados estão condenados a ser complementares, embora nem sempre pareça. Parece que às vezes lutam uns com os outros, contra os outros. Porque ambos têm vantagens e desvantagens. Por exemplo, os museus de arqueologia têm a vantagem de conservar os vestígios, apresentar os vestígios em boas condições, iluminação, som, etc. Prestação de outros serviços, biblioteca, bar, restaurante, tudo isso. Facilidade de acesso e inclusão em circuitos culturais mais amplos. O museu pode estar estudado para estar bem situado, para se chegar com facilidade. Construção de outro tipo de discursos, reunindo vestígios de proveniências diversas. Inconvenientes. Descontextualização dos vestígios. As peças que estão nos museus não apareceram nos museus. Estão descontextualizadas. Barreiras físicas entre objeto e visitante. As vitrines, os vidros, tudo isso. Acumulação de objetos em reserva sem utilidade social e exposição massiva de objetos anulando-se mutuamente. Mas depois os sítios também têm vantagens e inconvenientes. Os sítios musealizados. Vantagens: contacto imediato com a realidade envolvente, assumida como idêntica ou próxima do passado. Quando nós vamos a um sítio arqueológico, é como se estivéssemos a sentir o ambiente, estamos a sentir certamente o ambiente, mas estamos a cair na ideia de que estamos a viver como se fosse naquela época, com os cheiros, os ambientes daquela época. A apreensão direta dos vestígios do passado, a possibilidade de recriação de ambientes. E depois a grande vantagem da musealização dos sítios é o desenvolvimento local e regional. Essa é a grande vantagem para mim. Porque eu vou-vos dizer uma coisa, se não fosse questões de desenvolvimento local e regional, a maior parte dos sítios arqueológicos, não digo todos, mas a grande maioria, eu enterrava-os de novo. Ficariam enterrados de novo. Era a melhor forma de os conservar. Depois os inconvenientes. A conservação. Evidentemente que é mais difícil nos sítios do que peças em museus. O impacto negativo dos visitantes. Os critérios de restauro e reconstituição. O isolamento e difícil acesso. E, sobretudo, este é o grande inconveniente da musealização de sítios, que é a ilusão das reconstituições. De viver o passado tal como ele era. Ora, isto é tipo Disney World, Euro Disney. O passado tal como... O Museu de La Palice dizia, e tem toda a razão, o passado passou. O passado tal como ele era não existe. O que existe é o passado como nós o podemos vir à nossa luz do presente. Não é? Bem, outras ideias. Os sítios apontam mais na direção pesa mais o sensorial num sítio e pesa mais o racional no museu. Mas claro, isto são tendências, não são oposições. São apenas graus. Depois, finalmente, acabo com estes slides. Para termos consciência da nossa responsabilidade. De património cultural, museus, arqueologia, mas em geral património cultural e museus. Reparem, nós na Europa que eu conheço não temos estatísticas destas. Esta é americana, dos Estados Unidos da América do Norte. E é feita pela Associação Americana de Museus, que é uma força, um lobby absolutamente gigante. Uma das coisas que eles fazem é muito lobbying junto do Congresso, dos políticos, em favor dos museus. E fazem anualmente, ou não sei se é anualmente, fazem com alguma regularidade este inquérito sobre qual a visão que os americanos têm de diferentes instituições. A confiança que têm nelas. E reparem, a confiança em diferentes instituições de 2021, no último inquérito que eu conheço, da Associação Americana de Museus, feito aos cidadãos americanos, é primeira confiança, máxima confiança na família e nos amigos. A seguir nos museus.
Só depois vêm investigadores, cientistas, ONGs, órgãos noticiosos, órgãos nacionais, governo federal, empresas, redes sociais. Os museus têm uma imensa responsabilidade social. Imensa, imensa, imensa. Porque são, e na Europa eu não conheço estas estatísticas, mas estou em crer que será semelhante. São das instituições, há mesmo países, e nos Estados Unidos não está aqui esse dado, mas também existe essa estatística, em que respondem que têm mais confiança nos museus do que nos tribunais. O que é lamentável, o que é muito preocupante. Portanto, nós temos connosco, nos museus, na arqueologia, no património, ferramentas, uma matéria-prima e uma confiança social que temos que honrar, que é absolutamente essencial. E as razões para confiar muito nos museus porque são baseados em factos, porque apresentam objetos reais, autênticos. Isto é fundamental. Eu não acredito na ideia, nem acho que é um contrassenso para mim o conceito de museu digital. O que há é museus com digital, que usam os meios digitais. Mas o museu, para ser museu, tem que ter objetos materiais reais. Orientam a investigação, fornecem informação independente e objetiva, permitem as pessoas tirar as suas próprias dúvidas, não são partidários, são neutrais, empregam, consultam especialistas, partilham múltiplos de vista e depois nenhuma gesto. Portanto, ou seja, estas são razões para ter confiança nos museus. E penso que é o último slide, termino com uma frase novamente do Mortimer Müller, que já citei, a ideia do social em arqueologia, e agora esta nova, que é o Marc Bloch. O Marc Bloch nos diz que quando chegou, não me lembro já a que cidade, em que foi com o Henri Pirenne, foram os dois participar num colóquio numa cidade, agora não lembro qual. Quando lá chegaram, o Henri perguntou, então o que é que vamos ver? Vamos ver algum monumento aqui, alguma igreja, algum museu? E o Pirenne disse, não, vamos andar na rua. E disse com este argumento, se eu fosse antiquário, só teria olhos para coisas velhas, mas sou historiador, é por isso que amo a vida. E é isso que nós somos historiadores, somos arqueólogos e devemos amar a vida. E o amar a vida é ter responsabilidade social. Muito obrigado e peço desculpa por ter sido talvez demasiado longo.